ter para os nossos amigos, dando as boas-vindas para os encarnados e para os desencarnados também, né? Que estão sempre com a gente. Quando a gente faz palestra, tem mais gente desencarnada do que encarnada ouvindo. Que eu acho que eles não têm preguiça de assistir, então os encarnados já têm uma preguiça. Bom, o tema de hoje, minha gente, foi uma amiga minha que sugeriu. Eu já expliquei para ela que eu só tenho meia hora para falar. Então, vai ser uma pincelada, porque senão a Sara, ela manda um cara vir aqui em casa e cortar o negócio da minha internet, entendeu? Então, eu não posso passar de 30 minutos. Não estou nem contando, vou começar a contar agora. Então, o tema que a gente estava conversando e tal, de vez em quando eu peço ideia, né, para os meus amigos de tema. E dessa vez eu pedi, a minha amiga me deu um tema, vejam bem, olha só o desafio. Como a doutrina espírita compreende a homossexualidade e outras formas de orientação sexual e o papel do amor na evolução espiritual, independentemente da orientação sexual. Então, falarei durante 3 horas e meia. Sara vai ter que mandar o cara aqui em casa para desligar a internet. Então, assim, vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito legal, que eu já estou com vontade de falar há muito tempo. Vamos abordar de uma forma introdutória hoje, então, nesses 30 minutos que a gente tem para falar. Sim, a doutrina espírita, na verdade, assim como todos os temas, né, todos os assuntos, todas as questões, ela aborda esse tema da homossexualidade, né, e de outras formas de orientação sexual com empatia, né, com compreensão, e sem preconceitos. Se nós não conseguimos fazer isso o tempo todo, porque somos humanos, estamos aqui na Terra, né, enfim, nessa nossa jornada de progresso, de compreensão, de entendimento, é pelo menos o que nós devemos buscar, já que nós somos espíritas e nos identificamos com essa doutrina. Então, é sempre a nossa meta, né? Então, não só com relação a essa questão, como com relação a todas as outras questões, e todos os nossos irmãos e todas as situações da vida. A gente busca ver tudo com empatia, com compreensão e sem ter preconceitos. E se a gente percebe que a gente está tendo alguma dificuldade com isso, é ali que a gente tem que trabalhar, né? Então, assim, toda expressão sexual e de gênero, isso os espíritos dizem, na literatura, é uma manifestação do espírito imortal, né? Não é uma manifestação puramente do corpo, porque isso a gente sabe que nosso corpo físico, ele é um instrumento que a gente recebe quando encarna nas nossas diferentes vidas, e quando a gente desencarna, nosso corpo físico fica aqui na Terra, né? Se transforma em outra coisa porque ele é matéria. Então, toda expressão sexual e de gênero, ela é primordialmente uma manifestação do espírito imortal e ela vem da nossa experiência individual no tempo, né? Eu me lembro que da outra vez que a gente falou aqui sobre providência divina, a gente falou que uma das formas que Deus trabalha, né, que a providência divina chega até nós, é através do tempo, né? Então, muitas coisas que a gente não compreende nesse momento, a gente vai compreender com o tempo, né? Daqui para frente, talvez não agora, talvez demore mais, demore menos, mas a gente compreende com o tempo, que é uma das formas que ele tem para derramar sobre nós todas as bênçãos que ele tem reservado para nós e todo o auxílio e todo o caminho de luz que está aberto à nossa frente para a gente percorrer esse caminho de progresso, esse caminho de entendimento, esse caminho de iluminação, né? Então, assim, o Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso na questão do número 200. E aí eu vou ler para vocês. Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos têm sexo? Aí eles respondem: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Então, os espíritos estão falando da constituição do nosso corpo físico, né? Então, quando a gente pergunta se os espíritos têm sexo, a gente quer saber: vem cá, nós somos sempre, mesmo quando a gente está desencarnado, quando a gente está na espiritualidade, nós somos homens ou nós somos mulheres? Nós somos masculinos ou nós somos femininos? Os espíritos falaram: olha. Na espiritualidade não é desse jeito, né? Isso que vocês estão se referindo é de acordo com a nossa experiência aqui no corpo físico, tem a ver com a nossa constituição orgânica. E aí eles completam a resposta. Eles falam: há entre eles, ou seja, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Como um dia a gente vai ser também aqui na Terra, né? Assim, o amor baseado em sentimento, em afinidade, não na questão carnal, puramente carnal, né? Aí vai na questão 201, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa?
Então ele quer saber o seguinte: olha, eu encarnei agora como mulher. Será que na próxima encarnação eu posso encarnar como homem? Ou será que eu sou hoje mulher encarnada? Será que na minha encarnação passada eu fui homem? E os espíritos respondem: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens a parar as diferenças. Mas a gente tem muita facilidade em separar, em classificar, né, enfim, atribuir, né, qualificativos para tudo. E a gente tem muita dificuldade em pensar que as coisas, na verdade, não são tão separadas, não são tão individualizadas e não são tão qualificadas objetivamente como a gente costuma fazer aqui. Então, os espíritos falaram na questão 6, falaram, olha, sim, um espírito pode vir encarnado no corpo de homem ou no corpo de mulher, dependendo do que ele vai ter que viver naquela encarnação. E aí na questão 202, Kardec, aí o outro, não, eu quero encarnar só como homem. Se fosse para escolher, de repente a galera querer ser homem, né? Porque ser mulher, até hoje, pelo menos, de repente daqui para frente melhor, mas até hoje é mais difícil do que ser homem. Mas enfim. Então, os espíritos falaram: olha, isso pouco importa para o espírito, pouco importa se nós, se a preferência, ou seja, para nós não importa, para nós como espíritos, não importa se a gente vai encarnar como homem ou como mulher, né? Se a gente prefere uma coisa ou outra o polo feminino, né, com a energia feminina, porque talvez tenham sido as nossas encarnações anteriores ou encarnações que nos marcaram mais. Talvez e a gente, por algum motivo, quisesse continuar na próxima encarnação como no corpo feminino, talvez por alguma questão a gente participa dessa preparação, né, para a nossa encarnação, a gente participa dessas decisões, a não ser quando são aqueles casos em que é necessário uma encarnação compulsória, enfim, mas são casos menos frequentes, né? E aí, nessa questão 202, que é que quando Kardec pergunta se quando nós somos espíritos, nós preferimos encarnar como homem ou como mulher, e os espíritos disseram, isso pouco importa, depende das ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, o que Kardec está dizendo? Nós, como espíritos criados, nós somos imortais, nós vivemos eternamente, e nós somos criados para a perfeição, né? E para ir desenvolvendo conhecimento de nós mesmos e expandindo as nossas potencialidades, expandindo o nosso olhar, expandindo a nossa forma de estar no mundo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Existem experiências que são específicas de pessoas que têm um corpo masculino e de pessoas que têm um corpo feminino. Existem experiências específicas de mulheres socialmente falando e de homens, e culturalmente falando. Essas experiências diferem de homens para mulheres, socialmente falando, culturalmente falando, fisicamente falando. Então, Kardec fala o que é muito sério. Tchau, galera, minha amiga, eu já respondi sua pergunta, né? Porque a pergunta era como que a doutrina espírita compreende a homossexualidade e outras formas de orientação sexual. É assim que nós compreendemos. O espírito não tem sexo, né? A gente tem experiências diferentes conforme as nossas encarnações. E aí tem a segunda parte da pergunta, que é o papel do amor na evolução espiritual. E aí também não depende se nós somos, qual é a nossa orientação sexual, se nós encarnamos como homens ou como mulheres. No Espiritismo, que eu acho que também, como nas outras religiões também, o amor, cara, é o caminho para tudo. É o caminho para o progresso, é o caminho para o entendimento, é o caminho para Deus, é o caminho para tudo, né? E no Espiritismo não é diferente. Então, assim, nós somos espíritos imortais, nós estamos numa jornada evolutiva que não se resume a esta vida aqui na Terra, a esta encarnação. Ela já vem de antes e ela vai continuar depois do nosso desencarne aqui. Ela não vai ser só nesse planeta, vai chegar um dia que a gente vai ter experiências em outros planetas também, em outros mundos, né? Nós encarnamos em vários corpos físicos durante essa jornada toda, ao longo de várias existências. E porque nós buscamos aprendizado, nós buscamos aperfeiçoamento moral e nós buscamos do modo como eu penso, né? Então, assim, para o espiritismo, a homossexualidade é uma experiência dentre várias experiências na diversidade das relações humanas. E que nós encarnamos para ter contato, né, e para ter convivência com a diversidade, porque senão todo mundo era só uma coisa, né? A gente era todo mundo igual, todo mundo tudo do mesmo jeito, a encarnação era sempre igual, aí para que a gente ia ficar encarnando? Isso é uma coisa automática, né? Então a gente tem que ter, a gente encarna
em diferentes condições, em diferentes lugares, em diferentes épocas, sob diferentes religiões, sob diferentes orientações políticas, em corpos diferentes, porque a gente precisa ter todo tipo de experiência, porque a gente precisa se relacionar, porque a gente precisa ter contato com a diversidade, porque o que a gente quer é expandir, a gente não quer limitar. A gente quer que nosso espírito se expanda. A gente não quer que ele fique limitado dentro de conceitos, dentro de padrões, dentro de quaisquer que sejam as fronteiras, né? Porque o homem também, o homem, o ser humano é muito bom em fazer divisões e em desenhar fronteiras, né? Em desenhar daqui para cá é só até aqui, daqui para cá já não pode, daqui para cá é errado, daqui para cá é esquisito, daqui para cá é doente. Então a gente não encarna para isso. A nossa experiência não é para isso, né? Então, assim, para o espiritismo, a homossexualidade é uma das experiências na diversidade das relações humanas. E como em todas as relações humanas, qualquer que seja a relação humana, o que se busca e o que nós buscamos, nós que estudamos o espiritismo, né, e nós que tentamos ser pessoas que pelo menos buscam esse progresso, esse maior entendimento, que buscam essa iluminação, que buscam essa expansão da nossa consciência, como em todas as relações humanas, o que se busca são oportunidades de amar, né, de amor, de respeito, de compreensão mútua, de acolhimento, de empatia. É isso que a gente busca, né? Porque se a gente não, se a gente achar que nós somos os certos, nós estamos ali de acordo com o que Deus pretende que nós sejamos, e os outros que são diferentes de nós estão errados ou são diferentes do que Deus pretendia que eles fossem, a gente está perdendo tempo aqui nessa experiência, né, de encarnação e vai perder tempo na espiritualidade também, porque a gente, quando desencarna, a gente não muda, a gente continua sendo nós mesmos, né? Então, olha o trabalho que dá, né? E aí, assim, todos os desafios que a gente enfrenta na vida de relação, na vida de convivência com os outros, de estarmos expostos a ideias diferentes das nossas e a conceitos diferentes dos nossos e a visões diferentes de mundo e de relacionamento, o que quer que seja, tudo isso tem o objetivo de promover o nosso crescimento espiritual. E se a gente se nega a enxergar as coisas dessa forma, a gente está perdendo uma oportunidade nesse setor, né, de promover o nosso crescimento espiritual. Ah, tudo bem, beleza, vai voltar, vai na próxima encarnação, vai estar de novo, né, de cara com uma situação como essa para poder progredir nessa seara. Então, as pessoas que não, por exemplo, as pessoas que têm na sua família algum espírito que encarnou e que tem essa questão da homossexualidade. Muita gente, né, não está preparado para isso, muita gente não entende, as pessoas são expulsas de casa, as pessoas levam surras, as pessoas são ofendidas, as pessoas são maltratadas, não são aceitas, não são acolhidas, não são amadas, porque as pessoas entendem que aquilo ali não está certo, né? Nós, como espíritos, a gente não faz isso. Ou se a gente faz, a gente procura trabalhar nisso daí, né? Então, se a gente tem alguma experiência dessa perto da gente, e a gente não consegue lidar, por que que acontece isso? Porque é justamente ali que a gente precisa trabalhar. É justamente ali que está a nossa oportunidade de progresso espiritual nesta encarnação. É onde é difícil, é que a gente veio para trabalhar, né? Porque onde é molezinha a gente já trabalhou, já não precisa mais. É difícil de encarnar, né, gente? A fila é quilométrica, tem sei lá quantos zilhões de espíritos que querem encarnar. A gente não vai ficar encarnando para aprender o que a gente já sabe, né? E para fazer o que a gente acha fácil. A gente vem igual escola, a gente vai subindo de nível, né? Então, assim, é, qualquer expressão de sexualidade humana, ela tem que ser vivida e encarada e considerada, né, com amor e com respeito ao próximo. Jesus nunca não fazia diferença. Tem por acaso no Evangelho alguma passagem que Jesus falou: "Ah, não, sai daqui porque com você eu não vou falar porque você está errado. Ah, porque o que você faz não me agrada, não agrada ao Senhor. Então, com você eu não quero conversa." Não tem, né? Porque Jesus é nosso modelo. Já fez isso na história que nós conhecemos dele, quando ele encarnou aqui na Terra? Ele não fez. Ele teve contato com todas as criaturas, todo mundo que procurou ele atendeu. Mesmo quem não procurou e estava ali parado, tinha alguma questão, ele foi lá e conversou. Nunca recusou uma palavra, nunca recusou um encontro, nunca recusou uma cura, né? Nunca recusou compaixão nem amor. O que ele fazia era, em algumas situações, era dizer, olha, beleza, daqui para frente não repita mais isso, né?
Então, assim, no Espiritismo, que foi essa pergunta, né, que essa minha amiga me fez, são os sentimentos e são as intenções que devem nortear nossas ações e os nossos pensamentos e as nossas decisões. Isso é mais importante do que a forma como essas ações se manifestam. Então, o que que é importante para nós? O que que a gente aprende que é importante? O que que Jesus ensinou para a gente? O que que é importante? Importante é o amor, importante é o respeito, importante é o respeito à diversidade, o respeito à diferença, aceitar e acolher a diferença, ainda que para nós seja difícil. É isso que a gente precisa tentar colocar em prática, porque a gente fala sempre que o espiritismo ele é o quê? É um estilo de vida. A gente tenta viver, né? Ter esse estilo de vida. Então, não importa se esse amor, se esse respeito, se essa, se essa compreensão, se esse entendimento se revestem de uma ou de outra forma. Não importa. É amor? É respeitoso? Está fazendo mal para alguém? Está sendo bom para aquelas pessoas? Daquilo ali decorrem ações amorosas para o próximo? Então, está dentro do que a gente aprende na doutrina espírita, do que está aqui nos livros que Kardec escreveu, orientado pelos espíritos, e está de acordo com o exemplo que Jesus nos deixou quando veio aqui para a Terra, né? O que interessa é o amor. E o amor, ele não tem que se limitar, porque o amor não pode ser limitado, né? O amor não pode ser encolhido, ele não pode ser diminuído dentro de uma forma, ou dentro de uma concepção, ou dentro de um conceito, né? O amor tem que ser cada vez maior, tem que ser cada vez mais amplo, tem que alcançar cada vez mais lugares, mais pessoas, mais situações, mais circunstâncias, porque nós sabemos, estamos aqui nesse mundo num período de transição planetária. Então, esse mundo que a gente vive, que é de provas e expiações, vai ser um mundo em regeneração. O que que é um mundo em regeneração? É onde prevalece o amor. Onde os espíritos que estão ali encarnados, não que eles estejam totalmente amorosos e amor incondicional, e agora eu estou iluminado, porque aí eu não estaria no mundo, né? Mas são aqueles espíritos que estão empenhados em percorrer esse caminho, que estão empenhados em praticar essas coisas, ainda que muitas vezes a gente não consiga, mas a gente quer. Nós estamos nos esforçando, nós queremos. O nosso esforço é para isso, né? Então, e a gente compreende, e se não compreende, tem que fazer um esforço para compreender, porque é isso que está na nossa doutrina que cada ser é único na sua jornada espiritual. Nós somos todos diferentes e o nosso caminho é diferente um do outro e a gente percorre do nosso jeito. E a gente já percorreu nossos caminhos antes de chegar até aqui e vai continuar percorrendo depois que a gente sair daqui, do nosso jeito, né? Que nós procuramos que seja um jeito que combine com toda essa doutrina, com todos esses exemplos que Jesus nos deixou. Que é um jeito de acolher todo mundo com amor, com compreensão, que é um jeito de lidar com as pessoas e com as situações é, demonstrando na prática que todo mundo merece respeito, que todo mundo merece acolhimento e que todo mundo é um ser iluminado e criado por Deus, perfeito, mas como todos nós, ignorante da sua perfeição. E o nosso trabalho é ir retirando esses véus de ignorância de nós. Porque, na minha visão muito particular e humilde, é que Deus só faz coisas perfeitas. Então, ele não ia criar um bando de espírito imperfeito. Ele cria todo mundo perfeitinho. Mas para a gente poder fazer esse caminho, porque é aí que o nosso conhecimento se consolida, a gente vem ignorante da nossa perfeição e cada experiência que a gente tem, a gente vai tirando ali um véuzinho em algum setor que não deixa a gente ver a perfeição que nós somos. E a gente aí é capaz de agir de uma forma que se conecta inteiramente com as leis divinas naquele setor. E a gente vai indo assim de setor em setor, de passinho em passinho, né? Então, se quem pegar o livro dos Espíritos e abrir naquela parte das leis, né? Das leis divinas, das leis naturais, das leis de Deus, como queiram chamar, que são aquelas leis que não variam com o tempo, que não variam no espaço. Em todos os lugares do universo, essas leis se aplicam e são sempre as mesmas, né? Sempre foi assim e sempre será assim. Então, quem abrir o livro dos Espíritos e for ler as leis naturais que estão lá, vai ver que na lei de igualdade, na pergunta 803, né, que Kardec faz para os espíritos, nós vemos que todos os espíritos, todos os homens, e a gente lê como ser humano, né, todos os seres humanos são iguais perante Deus.
precisava mais nada, precisava só isso, né? Se a gente tratar todos os seres humanos como iguais perante Deus, acabou o problema. Mas a gente está nesse processo de tentar e conseguir fazer isso de pouquinho em pouquinho. Na lei de igualdade está isso, né? Na lei do progresso está lá, o homem progride pelo contato social. Então, se nós estamos aqui encarnados no grupo social que nós estamos, tendo contato com as pessoas que nós temos, sejam essas pessoas parentes, amigos, conhecidos, ou que venham para perto de nós por outros meios, estão ali no nosso círculo e que nós vamos conhecendo e encontrando durante a nossa existência aqui na Terra. Então, já que a gente está falando de homossexualidade, né, estamos aqui convivendo com alguém que está nessa experiência terrena de homossexualidade, é difícil para mim? Pois é aí que eu tenho que trabalhar. Eu tenho, eu não quero conviver com isso. Não acredito isso daí não está dentro do meu, sei lá, da minha fé, do meu não sei o quê. Não quero. Não quer, vai sair fora, não vai conviver, vai mandar embora, vai ignorar, vai deserdar, vai dizer que não é seu filho, vai dizer que não é seu irmão. Beleza. Na próxima encarnação, quem estará lá com você de novo? Pessoa linda, não é? E se não for essa mesma pessoa, será quem? Outra pessoa com essa mesma experiência para te oferecer, né? Porque nós estamos aqui para isso. E é o que está na lei do progresso, né? Por isso que a gente não nasce igual aspargo no meio do campo, cada um sozinho, né? A gente nasce em bando, temos famílias, amigos, humanidade, todo mundo se acotovelando aqui nesse planeta cheio de gente. Senão Deus botava um em cada planeta, ele podia fazer isso, podia, ele pode criar o que ele quiser, a gente estava lá igual o Pequeno Príncipe, lá com aquela rosa, com aquele negócio lá, a gente estava lá, né? Pequeno Príncipe sozinho no seu planeta. Não, estamos aqui na Terra com um montão de gente diferente da gente, né? Na lei de sociedade, por exemplo, 8, o que está lá é que o homem deve progredir, mas não consegue progredir sozinho. Precisa de contato com outros homens, seres humanos, tá, gente? Quando a gente fala homens, a gente fala seres humanos. Então, se o homem deve progredir, mas não consegue progredir sozinho e precisa de contato com outros seres humanos, a gente está falando o quê? Daquele comentário de Kardec, que a gente já leu, na questão 202, né? Que a gente tem que progredir em tudo, adquirir novas experiências, conviver, amar, acolher, que a gente tem que conviver com a diversidade, e que a diversidade é parte da criação divina, né? E o que Jesus ensinou para gente, e ele é o nosso modelo quando a gente está na dúvida do que fazer, né? A gente pensa logo nele, porque está ali a resposta para tudo. Ele nos ensinou o quê? Amor ao próximo sem distinção de nada, de coisa nenhuma. Zero distinção. Amor ao próximo, ponto, né? É, e no Espiritismo a gente sabe que a gente tem que respeitar a liberdade individual das pessoas, a gente tem que viver em harmonia. Cada pessoa vem aqui para viver em harmonia com a sua consciência, né? De acordo com os princípios de amor e de respeito mútuo. Como esta vivência vai acontecer é de acordo com a necessidade da vivência de cada pessoa, né? E com a necessidade da vivência daquelas pessoas que vão ali estar junto com ela como um grupo, né? No contato social, que é ali que a gente progride, é ali que a gente consegue melhores oportunidades de desenvolver aquele lado nosso que a gente está com dificuldade de desenvolver. E aí, mais para frente, a gente vai lá na lei de justiça, amor e caridade, que também está no Livro dos Espíritos, que também é uma lei natural, que é uma daquelas leis que não mudam em lugar nenhum, em tempo nenhum. Na pergunta 886 está escrito o quê? Qual é o comentário que Kardec faz nessa pergunta 886, que está nesse escopo da lei de justiça, amor e caridade? Ele diz o seguinte: isso é para fechar, porque aí a Sara vai ligar para o carinha falando: não precisa cortar a internet da Cristiane, não. Ele diz o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Eu ia querer ser expulsa de casa, eu ia querer ser esculachada, eu ia querer sofrer violência, eu ia querer sofrer preconceito, se fosse eu ia querer não ser acolhida, não ser amada por causa do tipo de experiência que eu estou vivendo agora nessa encarnação? Não. Então, Kardec falou: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça,
porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, sei que não falei sobre tudo. Ah, antes de terminar, esse livro aqui do Andrei Moreira, que não dá para ler as letrinhas aqui na tela aqui, ó. Se chama Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. O André Moreira é muito conhecido no meio espírita, médico, membro da Associação Médico Espírita do Brasil. Foi, não sei se ainda é, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E esse livro aqui é um livro muito bom. Então, quem quer ler mais sobre esse assunto, homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, está à venda na internet, vale a pena. Então é isso. Dou por finda a minha participação hoje. Não falamos tudo. Olha a grossura do livro do Andrei. Olha aqui, não dá para falar em meia hora, né? Mas espero que a minha amiga tenha ficado com aquele gostinho de quero mais, mas não totalmente insatisfeita, porque eu tentei, né, passar por todos os pontos que eu achei mais importantes. E agora é a hora que a gente faz a oração, não é isso, Sara, minha chefa? Você hoje foi